Mantenhas mais um viagem, vai para vós tudo. Bom, essa semana ia acontecer um programa de RTP África, aquele programa que está chamado Causa e Efeito, que teve participação de no ilustre doutora Carmelita Pires, que não vai certamente ter se análises, mas mais para frente, não nesse vídeo, não outro vídeo, mas nesse vídeo não vai ter se introdução daquele programa que exatamente não acredita de como é ele que está na origem de todos os problemas que o Guiné-Bissau está a viver. Só que antes não pude ver aquele vídeo, mais um viagem, não pude ver para vou subscrever no canal, vou partilhar vídeo, vou clicar no botão gostar, que é a coisa mais importante que sempre não te pedi vós. Olá, seja bem-vindo ao Causa e Efeito. A África tornou-se nas últimas 2 décadas um continente cada vez mais importante nas rotas internacionais de tráfico de drogas, uma verdadeira plataforma para o crime, mas também um mercado de consumo em crescimento e, em alguns casos, transformou-se mesmo num local de produção. É este o assunto que vai estar em destaque no programa desta semana. Vamos conhecer melhor as principais rotas, os tipos de drogas que se consomem ou circulam em África, as causas e os efeitos deste tipo de tráfico no continente. A visão tradicional de que a África era um mero corredor de trânsito oportunista ou uma paragem técnica para mercados mais lucrativos, como a Europa ou a Ásia, já não corresponde totalmente à realidade. E são vários os fatores que contribuem para isso, como a corrupção e o envolvimento de alguns Estados-membros das Forças Armadas e também das elites políticas no tráfico. A fragilidade das fronteiras e da governação marítima, com extensas costas e fronteiras terrestres, com capacidade de fiscalização limitada, depois a pobreza e a economia informal, sendo que o tráfico oferece rendimentos atrativos, e, por fim, o aumento do consumo interno. A África já não é apenas um continente de trânsito, o consumo de cocaína, heroína e drogas sintéticas tem aumentado em várias cidades africanas. Tudo isto acaba por originar ligações ao financiamento de grupos armados e terroristas em regiões como o Sahel ou o Corno de África. Um impacto na saúde pública, com o aumento de dependência e propagação de doenças associadas ao uso de drogas injetáveis, uma erosão da confiança nas instituições, quando há cumplicidade de agentes estatais, e ainda o aparecimento do crime organizado, redes criminosas transnacionais que muitas vezes conseguem corromper forças de segurança e alguns setores públicos. Há 2 grandes rotas de droga a passar em África. Uma delas é a da cocaína, que vem da América do Sul, com países como a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia ou o Peru. Entra no continente africano por 2 corredores, o do norte, através da Guiné-Bissau, encaminhada depois para países como o Senegal, Guiné, Gâmbia ou Mali, e há também o corredor sul, o corredor do Golfo da Guiné, através do Ghana, seguido para Togo, Benin e Nigéria. Pelo menos 30% desta cocaína vai para a Europa. Depois há a outra rota, a grande rota da heroína na África Oriental e Austral. É conhecida como a Rota Sul. A heroína sai do Afeganistão, através do Paquistão, entra depois no Irão e vem pela costa de Makran. Dali é transportada em pequenas embarcações rápidas ao longo do Oceano Índico, embarcações rápidas que não são detectadas por satélite, atravessando o Mar Arábico, como disse, o Oceano Índico. Acaba a droga por ser descarregada na costa da Tanzânia e na província norte de Cabo Delgado, província de Moçambique. É daí que depois é distribuída de forma terrestre para a África do Sul, por pequenos pacotes, ou então acaba por ser mesmo consumida regionalmente em países da região austral. Segundo os dados e relatórios oficiais de 2025 das Nações Unidas, há 3 indicadores fundamentais que traduzem o crescimento do tráfico de droga em África nos últimos anos. Embora a produção de cocaína ocorra na América do Sul, houve um aumento de 35% na produção global, o mais grave desde 2016. O outro indicador, o mais alarmante para o futuro do continente, tem a ver com o consumo de drogas em África, que deverá aumentar entre 30% a 40% até 2030. E ainda há o facto da cannabis continuar a ser a substância mais difundida no continente. Atualmente, cerca de 10% da população africana, entre os 15 e os 64 anos, consome esta droga muito acima da média global.
As maiores e as mais impactantes apreensões de cocaína aconteceram em países da África lusófona. Em 2019, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau apreendeu cerca de 1,8 toneladas e deteve 12 pessoas, entre nacionais e estrangeiros, que acabaram por ser condenadas mais tarde pelo Tribunal. Também em 2019, Cabo Verde, devido à sua posição ultra-estratégica, protagonizou um marco histórico quando a Polícia Marítima confiscou 9,5 toneladas de cocaína num navio cargueiro com bandeira do Panamá. Em 2024, a Polícia Judiciária guineense, em colaboração com diversas agências internacionais de combate à droga, apreendeu, num jato particular, 2,6 toneladas de cocaína. O Tribunal Regional de Bissau, na altura, condenou a 17 anos de prisão efetiva os 5 cidadãos latino-americanos que foram detidos. Em 2025, ou seja, o ano passado, numa operação conjunta apoiada pelo Comando dos Estados Unidos para a África, a Marinha Francesa interceptou um navio no Golfo da Guiné, resultando na apreensão de quase 10 toneladas de cocaína, uma das maiores apreensões marítimas de sempre na região. O perfil do tráfico da África está a mudar drasticamente com a entrada de cartéis latino-americanos como o cartel de Sinaloa e redes asiáticas focadas na produção local e no tráfico de sintéticos. Em 2024, cerca de 4 toneladas foram apreendidas na vasta costa marítima de Moçambique, entre Cabo Delgado e Nampula. Na África do Sul, desde o ano passado, a unidade de elite da polícia apreendeu mais de 480 quilos de metanfetamina pura, operada também com o apoio de químicos mexicanos enviados por cartéis para fixar produção local. Já neste mês de junho, os serviços moçambicanos de investigação criminal realizaram uma apreensão histórica nos armazéns do aeroporto de Maputo. 3,7 toneladas de fentanil e diftamina. A carga tinha como origem a Índia e como destino final uma rede internacional liderada por cidadãos nigerianos. Entrevistado pelo Causa e Efeito, António de Vivo, o chefe do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime em Moçambique, reforça esse dado de que a África está a consumir mais drogas e a desempenhar um papel crescente no tráfico. Segundo o relatório mundial sobre drogas de 2026, o consumo de cocaína está de forma geral a aumentar em todo o continente. Estima-se que 34% das pessoas em tratamento por consumo de qualquer tipo de droga em África têm menos de 25 anos. Ao mesmo tempo, o papel do continente como ponto de trânsito de drogas também se expandiu de forma significativa. A evidência mais clara disso é que as apreensões de heroína em África aumentaram de cerca de 2% do total mundial em 2020 para aproximadamente um quinto do total em 2023 e 2024, o que representa um crescimento expressivo de 10 vezes em poucos anos. A África, como continente, foi também responsável por 60% da quantidade total de opioides farmacêuticos apreendidos a nível mundial entre 2020 e 2024, sobretudo devido ao uso não médico de substâncias como a codeína, com 311 toneladas apreendidas, e tramadol, com 242. Deste modo, o quadro geral e honesto mostra que a África está simultaneamente a consumir mais e a desempenhar um papel crescente no tráfico. Assim, não acaba de ouvir narração explicado de A a Z situação que está a acontecer no continente. Se até algum tempo atrás nós pensava como tudo aquilo costa de África e era só ponte de passagem de tabaco de Irã para a Europa, para a América, a hoje parece que uma situação inverte praticamente, totalmente. Imaginou como se na 2020 consumo era só de 2%, a hoje consumo é de um pouco mais de 20%. Aquilo é um número muito grande demais para um continente tão fragilizado, tão pobre, suma de nós, onde que muitas vezes que até tem condições de fazer 3 refeições por dia. Imaginou como nós estamos debilitado e goste não entra mais no consumir droga. Esse realmente é pena. Esse é um dos coisas que pode
democracia riba para trás na África. Saber que é porque as guintes, suma que você vê, caso concreto de Guiné-Bissau, está financiando políticos, está financiando militares, e eles que estão a ser regras, quem que não está no poder, quem que não está no poder, quem que acha de como a hora que está no poder, e na luta contra eles, simplesmente é tapar dinheiro para que esse dono nunca chegue a poder. Guiné-Bissau é um caso concreto, hein? Atenção. Portanto, não devemos estar preocupados, a nós enquanto guineenses, a nós enquanto africanos, a nós enquanto guineenses que estou aquele continente para sair de condição que está. Porque, na verdade, é o continente mais rico em termos de terra, de que Deus está dando para um continente, para um país, que guineenses misти tem em outros continentes, em outros países, é que tem a África, tem. Mas, infelizmente, incapacidade de próprios africanos até a hora que conseguir produzir nada, até a hora que conseguir filanta a cabeça a mim matei lá, claro, a mim africano, mas a mim que matei na grupo de gente que dá na África, a mim que matei lá, a mim faz parte daquele grupo de gente que me estive para aquele continente sai de situação que está lá. Para ver que ela manda a organa fala é da na África, não está falando eles porque a mim que matei lá, não está treinando a cabeça. Esse é muito preocupante, meus irmãos, esse é muito preocupante. Ainda bem pouco tempo não havia até general aquele senhor lá que apoiou esse chefe de Estado-Maior, um pirre que se nome, Tomás Jaci, próprio publicamente conta como Nina Cortés e aumenta substancialmente o consumo de tabaco de Irã. Portanto, esse é um fenômeno, esse é uma realidade hoje, uma coisa que existe que tem como negar. E a sociedade está a degradar cada vez mais, porque o consumo está a transformar numa coisa aqui normal. Mas, embora é bom falar como é que é só na África, e que é só na Guiné-Bissau, na toda parte do mundo. Aliás, e tem países na própria, só para Canadá, que países desenvolvidos, eles e tem certo tipo de tabaco de Irã que eles não próprio é a prova publicamente que eles podem consumir e tudo bem. Mas também, a partir do momento que houve aquela aprovação, a os tem manga de gente nas ruas, estão andando nas ruas de Canadá, Estados Unidos, países desenvolvidos. Uno olha que na inglês não estou falando homeless e tipo e drogados, com currículo, com que tem aos de mora, fica na rua assim, aos que guintes número substancialmente de guintes que passa a horas está naquela condição, exatamente para ver o consumo de tabaco de Irã. E se que ela está na condição de países ricos, de que aqueles guintes próprios que estão na rua, que estão consumindo, o Estado está paga eles, até num certo momento, o Estado próprio está dando a eles tabaco de Irã, para poder consumir ainda mais. Imaginou como na países em que o Estado que tem em condições de pagar salário, de que não vai sair dinheiro para falar com ele, ajuda aquele grupo de guintes. E a minha questão é como é que a África não conseguir sobressair, não conseguir superar essa situação. Se a nós não temos problemas que mais nossa cabeça, se a nós nunca conseguir sair de condição que nós está, nunca poder conseguir desenvolver no continente. Imagina, já, não estamos vindo a perder pecadores para ver consumo de tabaco de Irã. Essa é uma situação muito preocupante. Outros guintes podemos te falar, mas na outras partes do mundo, guintes mais está consumindo. Sim, é verdade. Guintes mais está consumindo em países ricos do que na própria países da África. Mas condições financeiras daqueles guintes é totalmente diferente do que africanos. Como anda, e duas situações que deve comparar, porque comparação nesse caso é ser uma comparação racional e que é correto. A nós africanos não deve se até entrar nas coisas que outros guintes não fazem. Eles que inicialmente falaram como aquilo é bom, tabaco de Irã é bom para que ninguém consumir.
depois de um momento para outro, eles mais que estão a vir, mas estão a consumir, mas eles mais próprios que publicamente aprovam, estão a consumir. Mas a nós não queremos entrar naquela. Um abraço, meus irmãos, que dignidade e de amizade.